Coringa e as Cores, parte 2. Ô Mari, posso fazer uma piada? Pode. Toque, toque. Quem é? Quanta empolgação, não é, minha gente? Tudo bom, pessoal? Se é a primeira vez que você está aqui no canal, nesse canal que tem 2 vídeos até o momento, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jaque e esse é o Cycle Cinema, um espaço para a gente poder falar um pouco mais a respeito de cinema. Se você já deu uma conferida no nosso vídeo anterior, eu tava falando um pouco a respeito de teoria das cores e eu fiz um link bem rapidinho com o filme Coringa. Hoje esse vídeo, né, como tá escrito aqui no título, ele é a parte 2 daquele vídeo anterior. Então se você ainda não assistiu, se você ainda não sabe o que é a teoria das cores, etc., clica aqui em algum lugar. Na verdade eu vou contar um segredo, eu não sei como é que eu vou fazer esse vídeo aparecer aqui, tá? Eu vou deixar pelo menos o link na descrição. Então, clica no vídeo que tá aparecendo aqui e aí você pode conferir o conteúdo desse vídeo e aí depois você vem assistir a parte 2, tá bom? Bom, no vídeo de hoje eu tenho bastante coisa pra falar, na verdade, então assim, eu ia falar a respeito de uma cor só, acabei decidindo que eu vou falar de duas de uma vez. Então é importante, se você não viu o filme Coringa ainda, eu sugiro que você não continue esse vídeo porque eu vou dar spoiler. Eu vou falar bastante a respeito das cenas e das coisas que acontecem. Então se você ainda não viu, assiste o filme e depois você volta pra ver o vídeo, tá bom? Bom, o filme Coringa, ele conta a respeito da história de Arthur Fleck, que é um palhaço, e o filme inteiro deixa isso claro várias vezes, né? Palhaço é a profissão dele. A gente já sabe que o Coringa dos quadrinhos, etc., ele tem essa característica, né? De ser um piadista, tanto que Joker, né? Tipo, a pessoa que faz piada. Então, nesse filme, voltando. Nesse filme, a gente acompanha a história do Arthur e é muito bacana porque ele não é um vilão do Batman. Ele não aparece assim, nós temos a história primária, que é a história do Batman, e a história secundária, que é a história do Coringa. Não, é um filme do Coringa. É um filme, né, se não tivesse nenhuma conexão com o Batman. Podia ser apenas um filme contando a respeito de alguém que tem algum tipo, que tem uma doença psicológica e etc. Então o Arthur, ele vive em Gotham, ele trabalha como palhaço, ele cuida da mãe dele, então dentro de casa são só ele e a mãe dele, né? Ele tem todo o peso de ter que colocar comida na mesa, alimentar a mãe dele, tomar conta da mãe dele. Ele tem problemas de saúde, então ele precisa gastar bastante com os remédios que ele toma. As condições em que ele vive em Gotham não são das melhores. Para piorar toda essa situação, ele tem alguns problemas de saúde. E quando eu digo alguns problemas de saúde, ele tem pelo menos 3 problemas. O primeiro problema que a gente pode falar aqui é o afeto pseudobulbar. Afeto pseudobulbar. O que é afeto pseudobulbar? Essa doença, ela é um dano que a pessoa sofre, é um dano cerebral, que desconecta a pessoa do humor real e gera risadas e choro incontrolável. Isso acontece de verdade, isso é um problema de verdade. Tem uma cena do filme em que ele mostra um cartãozinho pra uma moça, falando pra ela, né, que ele tem uma doença, ele sofre de uma doença, e por esse motivo ele fica dando risadas, né? A cena do ônibus, né? É uma cena muito icônica, uma cena muito bonita, muito bem feita. A pessoa que sofre desse afeto pseudobulbar tem essa questão do choro e do riso, às vezes ligado a questões de desconforto e de estresse. Bom, esse é um dos problemas que ele tem. O outro problema que ele tem é um transtorno de personalidade narcisista. A pessoa que sofre de transtorno de personalidade narcisista é uma pessoa que está sempre buscando por admiração e tem falta de empatia. Ele também sofre de depressão e um dos elementos que foi usado para contar isso pra gente foi nada mais nada menos do que as cores. Mas a gente já vai chegar nessa parte. E ele também tem a questão da psicose. Então, assim, psicose é diferente de psicopatia. No caso da psicose, ele tem uma questão com a perda da realidade. Só citando aqui rápido, né? A gente consegue ver esses elementos muito presentes ao longo da trama. Então a questão do afeto pseudo-bulbopulmonar, eu lembro do nome já, ele ri descontroladamente várias vezes no filme. É uma coisa nova pro personagem do Coringa, que geralmente ri
porque tá contente, fazendo maldades, etc. Nesse caso, não. Ele ri por conta de uma condição de saúde. Ele tem o transtorno de personalidade narcisista. Quando ele quer ser conhecido, ele quer ser admirado, e ele vai, tenta o stand-up, etc. E também ele tem falta de empatia. A depressão, ela fica clara ao longo do filme várias vezes, né? Eu acho que qualquer pessoa que assistiu o filme, assim, que não tem muito conhecimento de nada, assim, tipo, ela já entendeu que ele tem pelo menos depressão. E a questão da psicose, tem uma cena, ele acabou de sair do vagão do trem e um dos rapazes que trabalha pro Sr. Wayne, né, ele tá correndo e aí o Arthur atira. E aí ele atira até matar o cara e aí a cena dá um contra-plongé. E aí ele tá olhando pro rapaz e aí ele... e sai. Então é como se ele desligasse, assim, ele tava vivendo uma outra situação enquanto ele tava ali matando o rapaz. É aí que entram as cores. Então, tendo todo esse panorama, a gente já sabe qual é o contexto político da cidade, a gente sabe qual que é o contexto da família dele, a gente sabe com que ele trabalha. Então, tendo tudo isso em mente, o que a gente vai falar hoje, né? O que é que tem de novo para falar a respeito desse filme que tem sido tão falado, já recebeu aí tantas indicações ao Oscar. Eu queria começar chamando a atenção para a cor amarela, que na verdade é uma das cores que mais me chamou a atenção o filme inteiro. Pra mim, o amarelo tá ali como personagem principal, tanto quanto o Coringa, e aí a gente tem outras cores que aparecem bastante também, mas o amarelo foi o que me chamou mais atenção durante o filme. A cor amarela, ela tem vários significados. Na verdade, todas as cores têm vários significados. Uma cor não necessariamente significa só aquilo. Então, o vermelho, ele tem diversos significados e assim por diante. Mas hoje a gente tá aqui para falar a respeito do amarelo. O amarelo, ele é uma cor que chama atenção. Então, se você quer chamar atenção para alguma coisa, você põe um fundo amarelo, letras pretas, pá. As pessoas vão ver a sua mensagem e o que você está querendo passar. É uma cor de intensidade, é uma cor de otimismo, é como se fosse uma explosão. É uma cor assim que você percebe a longas distâncias. Entre as cores quentes, essa é considerada uma das mais quentes. E aí, pensando em significados, ela significa insegurança. A gente pode lembrar do filme Her, que também é com o Joaquin Phoenix, né? Os momentos em que ele tá muito ali apaixonado pelo Scarlett Johansson, que na verdade é um bipão do futuro. Nos momentos em que ele tá apaixonado, tá tudo vermelhinho e tal. Quando ele começa a sentir que aquilo não é real, tudo começa a ficar amarelo, as coisas ficam amarelas, os cenários ficam amarelos, as roupas ficam amarelas. Então o amarelo também tem esse quê de insegurança. E isso é bacana se você parar pra pensar que assim, o amarelo, ele é uma cor muito fácil de você mudar. Se você pegar potinhos de tinta guache e tentar mudar o vermelho, você vai ter que colocar muita tinta para mudar o vermelho, para mudar o azul, para mudar o verde. O amarelo não. Uma gota de outra tinta que você coloque no amarelo, ele suja. Ele já muda, já altera a cor original dele. Isso traz o quê? Uma sensação de insegurança. Então, assim, são coisas muito pequenas que causam mudanças muito significativas pensando nessa cor. Na cultura oriental, o amarelo significa vingança, que é uma cor muito presente também no filme Kill Bill do Tarantino. Então a roupa da personagem principal, ela é aquele amarelão. Por quê? Porque ela tá ali para poder se vingar. E por fim, mas não menos importante, o que interessa pra gente é o quê? O amarelo significa loucura. Tadã! É por isso que ele aparece tantas vezes nesse filme, né? E faz sentido. Se a gente parar pra pensar, né? Sentido tá fazendo, né? A outra cor que eu escolhi para poder falar nesse vídeo também é o azul. Por quê? Os momentos em que a gente vê o amarelo muito forte, geralmente o azul também tá lá. Então fica essa coisa de sobreposição, assim, hora um tá mais aqui, hora outro tá mais ali. Mas os dois ficam ali aparecendo de igual para igual. É muito comum em Hollywood eles usarem a questão do laranja e do azul. Então o laranja, ele muda a pigmentação da pele, se você aumentar a saturação, você consegue mexer na pigmentação da pele para deixar ela um pouco mais alaranjada. E o fundo fica azul, então a pessoa se destaca do fundo. Então assim, a gente vê muito essa parte do amarelo e do azul. Isso esteticamente funciona na hora de contar a história. Se você quer priorizar a pessoa, deixar a pessoa em primeiro plano, ela vai ficar aqui laranja, tudo que tá aqui atrás tá azul, fazendo um fundo.
isso funciona bastante. É claro que não só por uma questão estética, mas isso acaba casando também. Então a outra cor que eu resolvi trazer aqui pra gente falar é o azul. O azul, das cores, é considerada uma das cores mais frias. Então assim, o azul transmite paz, você pode pensar num céu azul, o azul transmite segurança. Então, o dia que o céu tá bem azulzinho, bonitinho, você sabe que não vai chover, certo? Isso te dá uma segurança. Você sabe que aquele dia não chove. Mas, ao mesmo tempo, é uma cor que significa vazio, que significa distância. Então, quanto mais distante alguma coisa ela fica azul. Pensando em cinema. Então, o azul ele tem essa característica de frieza, de tristeza. Vou fazer uma comparação rápida, até porque a gente vai usar isso aqui no vídeo um pouco no futuro. O vermelho, ele é uma cor que acelera o batimento cardíaco da gente. Não sei se você sabe disso, se você não sabe, você está descobrindo agora. Então, é uma cor que ela tem esse efeito assim. Então, toda vez que você vê uma cor vermelha, aquilo vai te chamar atenção. Você vai ficar exaltado, você vai ficar agitado, você vai ficar empolgado. Já o azul, ele tem efeito calmante. Então é o efeito oposto do vermelho. Então, uma outra coisa que também chama bastante atenção, né? Quando eu tava pensando, né, em tudo isso, o filme inteiro você sabe que alguma coisa vai dar errado, mas você tá calmo. Por que você tá tão calmo? Por que você tá vendo o Coringa na sua frente e você tá tão calmo? Porque o azul traz essas sensações pra gente. Esse filme, ele não tem muitos tons avermelhados. Os momentos em que o vermelho aparece são momentos muito específicos em que você fica acelerado junto com o personagem. Na sequência, o tom muda e você já fica calmo novamente. Então vamos pensar aqui em algumas cenas específicas onde isso pode ajudar a gente a entender um pouco melhor esse filme. Vamos começar com as cenas da casa do Arthur. Então, logo de primeira, na fachada da casa, a gente vê tudo azul. A entrada da casa tá amarela. Quando ele entra no hall de casa, a gente vê que tá tudo amarelo. Ele vai pegar a carta na caixinha do correio, tudo amarelo. A hora que ele entra em casa, tá tudo amarelo. Isso só muda a hora que ele senta na cama com a mãe dele e começa a assistir o show do Murray. E aí, o show do Murray, isso é uma coisa muito importante, também muito curiosa, que é assim, no show, a TV que eles estão assistindo, a TV mostra tudo em preto e branco. Mas as cenas do show, elas são azul. A cena fica inteira azul, o quarto fica todo azul. Então mostra aquela coisa assim, aquele momento em que na imaginação dele, ele tá dando um abraço no Murray, falando, ouvindo do Murray, né? Ah, você é o filho que eu sempre quis ter. Então tudo isso mostra toda a melancolia desse personagem, de não ter um pai, de ter que cuidar da mãe, de não ser reconhecido pelas coisas que ele quer ser reconhecido. Voltando para amarelo, a gente encontra muitos tons de amarelo em Arkham. Arkham é basicamente amarelo e verde. Verde eu vou falar no próximo vídeo. A gente vê muito amarelo também na passagem do Coringa pelo metrô. Então ele acabou de matar os dois rapazes dentro do vagão. Ele tá andando e a gente consegue ver que tá tudo amarelo. E uma das minhas cenas favoritas no filme, em que alguém toca a campainha, ele abre e é a vizinha dele, né? E aí ele tá dentro de casa. Dentro de casa, tudo amarelo. Fora de casa, tudo azul. Mais pra frente a gente vai descobrir que na verdade eles nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento, nem nada, né? Mas a tristeza dele em querer tanto ter alguém e ficar dentro de casa, aquele ambiente que traz ele, puxa ele pra essa loucura o tempo inteiro. Agora pensando um pouco no azul, a gente tem muito disso na cena da geladeira. A cena em que ele entra dentro da geladeira, tá tudo muito azul, assim, a gente vê aquela melancolia do personagem que tá ali. Nossa, acabaram de tirar sarro de mim na televisão. As cenas em que ele tá no hospital tomando conta da mãe dele, tudo azul também. Depois que a mãe dele morre. E mais uma vez a cena do corredor com a moça, né? Que é uma das minhas favoritas do filme. Eu achei muito bacana eles fazerem essa comparação, assim, amarelo de um lado, azul do outro, e a gente ir lidando com as sensações dos dois personagens enquanto eles estão tendo aquela conversa. Como eu disse, um bônus disso tudo é a interação do azul com o vermelho, né? O azul ele tá ali presente o filme inteiro, a gente sabe que alguma coisa ruim vai acontecer, e quando essa coisa ruim acontece? Quando tudo tá vermelho. Então no show do Murray, a gente vê faixas azuis, faixas vermelhas, etc. Mas no exato momento em que o Coringa mata o Murray, a cena tá basicamente assim, toda puxada mais para um tom vermelho. E aí já tem essa coisa
o coração acelera. Ninguém tava esperando aquilo. Olha, Todd Phillips. Ninguém tava esperando aquilo, cara. Você mandou muito bem. Então tem todas essas questões. Eu espero que tenha ficado claro o quanto as cores são importantes quando a gente tá pensando nisso, né? Mais uma vez, quando você for assistir um filme agora, não fica olhando só a questão estética. Nossa, é bonito. Não é bonito. Tem que ser funcional também. Ei, você viu que essa semana saiu a lista de indicados do Oscar? Não? Meu, corre lá no meu blog, o link tá aqui na descrição do vídeo. E eu coloquei, além dos indicados do Oscar, também alguns comentários a respeito, né? Não perde essa não. Vai lá dar uma olhada, porque depois do Oscar a gente vai ter uma conversinha a respeito disso. Eu já garanti o meu carequinha dourado aqui, né? Vamos ver quem é que leva esse ano. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, ativa o sininho, compartilha, manda para as pessoas. E eu acho que é isso, né? Então, pessoal, até semana que vem. Muito obrigada e beijão!